Olá, queridos, a graça e a paz. Então, estou aqui com mais um vídeo para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E eu sei que essa palavra certamente irá edificar de forma poderosíssima a sua vida. Então não sai daí, fica até o final, porque, querido, essa palavra vai abrir teus olhos para que você veja a provisão de Deus que está bem diante de você. Queridos, eu quero falar mesmo de algumas coisas que nos impedem a ver a provisão de Deus que está disponível para nós. O fato de nós não estarmos vendo a provisão não quer dizer que ela não esteja aí. Ela está sim. Agora, existem coisas que impedem de que nós veamos a provisão de Deus. Mas eu quero mostrar a você, e no final eu quero mostrar a você como é que você vai conseguir ver a provisão de Deus, e como também uma oração que está contida na Bíblia, que nós podemos fazer para que nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa ver a provisão de Deus. Então, se você tem uma Bíblia, me acompanha aí, porque eu quero ler com você em 2 Reis, capítulo 6, e o verso de número 17. Diz assim: em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha, ou monte, ou a quantidade grande que estava coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Querido, essa passagem, eu creio que você que está agora me assistindo já leu, já ouviu alguém citar. Essa passagem aqui nos conta quando o rei da Síria, ele enviou um exército para matar o profeta Eliseu, porque Deus estava dando uma revelação para o profeta acerca daquilo que o rei estava atentando contra o povo de Israel. E todas as vezes que ele esquematizava, ele arquitetava um plano para atingir, para entrar naquele reino e destruir, Deus revelava ao profeta, e o rei de Israel se preparava para aquilo. Então o rei da Síria, ele se levantou e disse: quem é esse profeta, né? E vamos aí, vou matar ele. Então ele levantou um grande exército e foi aí, já de madrugada, para matar o profeta, pegar ele de surpresa. E quando de manhã bem cedo Eliseu se levanta, e quando ele olha, a Bíblia diz que ao redor ali, querido, estava um grande exército contra ele. Quando o moço dele viu, né, ele ficou com muito medo, né, pensando que ia morrer, porque diante daquele grande exército. Mas Eliseu estava tranquilo. Eliseu estava com aquela paz interior, porque, querido, assim é quando confiamos em Deus. Não importa o gigante que se levanta contra nós, vamos ter aquela paz, vamos estar tranquilo, porque maior é aquele que está com a gente. E foi exatamente isso que o profeta Eliseu disse para o seu moço. Ele disse: não fique com medo, porque maior é aquele que está com a gente, do nosso lado, do que aquele que está contra nós. Agora observa, Eliseu, ele estava conseguindo ver a provisão de Deus, quando aquele moço que estava com medo não estava conseguindo ver. O que estava impedindo de que aquele moço conseguisse ver, naquele contexto a gente pode ver que era o medo. O que o moço estava sendo impedido para ver a provisão de Deus era o medo, a qual dominou o coração dele. E eu quero falar que esse é o primeiro princípio, queridos, esse é o primeiro tópico aqui que eu quero dizer para você, que impede de que nós veamos a provisão de Deus, é o medo. O medo, ele nos afasta, né? Ele nos afasta daquilo que é positivo para nos aproximar daquilo que é negativo. O medo só nos faz ver as circunstâncias, o medo só nos faz falar os problemas. O medo só nos faz falar o relatório negativo. O medo só nos faz ver aquela conta que está vazia. O medo nos leva, querido, a um rebaixamento daquilo que Deus tem para nós. E aquele moço, ele se encontrava exatamente dentro dessa condição. Vamos morrer, estou com medo, não tem jeito, há
acabou-se. E muitas pessoas estão dentro desse contexto, quando recebem um relatório negativo do médico, quando as portas se fecham, a porta de emprego, quando ele confiava em algo e aquilo não deu certo, o medo domina o coração daquela pessoa e ela começa agora a dizer o quê? Não vai dar, eu não posso, não tem como, observa isso, tá vendo o especialista que falou, então não tem mais jeito, vou morrer. Então essas são as falácias, né, do medo. Mas aquele homem, o profeta Eliseu, ele estava cheio de fé. Ele estava em seu coração confiante em Deus. E é isso que a confiança, é isso que a fé traz para nós. Não é? A fé traz a segurança, a fé traz um fundamento, né? Um firmamento naquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. E ele conseguiu ver aquele exército de anjos, queridos, que estava a seu favor. Então observa que nesse contexto o profeta Eliseu, ele orou a Deus, ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço. Graças a Deus, queridos, que aquele jovem, aquele moço tinha o profeta ali perto dele, porque se o profeta não tivesse ali, ele ia morrer, porque isso era o que estava saindo da boca dele e era isso que estava dominando a sua vida. Mas Deus abriu os olhos do moço e ele pôde ver ali naquele monte, onde eles estavam, ao seu redor, ao redor de Eliseu, carruagens de fogo, um exército de anjos que estava a favor de Eliseu. Eu quero dizer a você, queridos, que existe um grande exército que está disponível para trabalhar a teu favor. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos, eles são ministradores de Deus, querido, eles são ministradores. Eles são anjos que ministram aqueles que vão herdar a salvação. E quem são esses? Sou eu e você. Eles estão disponíveis agora, ainda que você não esteja vendo com seus olhos naturais. Eu quero dizer a você, existe uma provisão divina que está a teu favor. Se recorda de Romanos, quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer uma coisa a você, os céus, eles estão prontos, queridos, para trabalhar a teu favor. Amém? Então eu quero dizer a você, não deixe que o medo domine, não importa o que você esteja passando. Eu quero dizer a você, creia naquele que fez a promessa. Amém? Creia que há uma provisão a teu favor. Creia que existem anjos que estão prontos agora para te salvar dessa situação. Outra circunstância, em outro texto bíblico, eu quero que você leia. Essa passagem ela não é tão lida, não é tão conhecida, né, dentro desse ponto de vista, mas eu quero que você compreenda aqui. Foi quando Agar, aquela serva egípcia de Abraão e Sara, ela foi expulsa por ter agora Ismael, né? E ele estava ali naquele contexto. A Sara já tinha tido Isaac e estava tendo briga, algumas discórdias, e Sara pediu que Abraão a expulsasse, tirasse ela daquele contexto que eles estavam, e Abraão fez isso e ela se foi. Mas, queridos, a Bíblia fala que ela foi para o deserto. Ela esteve em um contexto onde não tinha nada visivelmente. Ela levou água, mas a água acabou, e agora o menino estava chorando, e ela estava dentro de um contexto ali que ela se distanciou, deixou o menino a uma distância e disse: não quero ficar vendo esse menino morrer. Ela já estava sem nenhuma esperança acerca do contexto que ela estava vivendo. Mas observe esse texto em Gênesis capítulo 21, verso 19, diz assim: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Aleluia! Aquela mulher, ela estava tão atenta para as circunstâncias que ela não conseguia ver a provisão. E é isso que a circunstância faz. Quando atentamos demais para ela fecha os nossos olhos espirituais para que possamos ver a provisão de Deus que está bem próximo da gente. Observa que existia uma fonte de água próximo a ela, porém ela não estava conseguindo ver. Por quê? Porque ela estava demais
atenta para as circunstâncias. Eu quero dizer uma coisa a você: tire os olhos da circunstância e coloque os olhos na palavra, porque certamente você vai encontrar a provisão que você encontra na palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo, ele disse que devemos correr nossa carreira olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar nossos olhos dele, da palavra, mas sim estar sempre com nossos olhos fitos naquilo que é a verdade, a palavra de Deus. Nesse mesmo contexto, aquela mulher, ela foi suprida e seu filho também foi suprido, e nenhum dos dois morreram, mas ele se tornou uma grande nação. Aquilo que parecia morte, ela pôde ver vida, porque Deus abriu os olhos dela. E eu declaro Deus abrindo os seus olhos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Também existe outro texto em Lucas, no capítulo de número 24, verso 16. Esse texto é bem conhecido. Fala que quando Jesus ressuscitou, ele estava no caminho de Emaús, né? E os seus discípulos também ali estavam. E observa o que disse em Lucas 24, e o verso de número 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos dos discípulos estavam sendo impedidos de reconhecer a Jesus. Observa, queridos, que aqueles homens, eles estavam com Jesus na terra, mas Jesus estava com o corpo glorificado, amém? Então, o corpo que Jesus estava, era necessário que existisse uma fé para poder ver ele, amém? Então eles estavam com muitas informações externas. Observe no contexto que eles começaram a falar para Jesus, quando Jesus se aproximou dele, acerca daquilo que estavam dizendo, daquilo que estavam falando acerca da morte de Jesus, e que algumas mulheres até diziam que ele tinha ressuscitado, só que eles não estavam crendo. E esses homens passaram 3 anos e meio ouvindo que Jesus dizer: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E queridos, eles não estavam crendo mais naquilo, eles estavam já desesperados, eles estavam sem nenhuma esperança, queriam voltar mesmo para os seus trabalhos seculares, qual exercia antes. E Jesus começou a conversar com eles, mas os seus olhos estavam impedidos. Por causa de quê? Das informações externas que tinham dominado o coração dele. Muitas vezes nós estamos muito aferrados às informações externas, sabe? Damos mais atenção àquilo que a mídia está dizendo, damos mais atenção àquilo que o nosso vizinho ou alguém que tem uma experiência naquela área está dizendo acerca da economia, acerca da saúde, acerca da família, acerca da educação, acerca do governo, acerca de tantos assuntos, queridos, que ao invés de buscarmos resposta na palavra, estamos buscando em fontes seculares, em fontes secundárias. Mas eu quero dizer uma coisa a você: busque a informação que você precisa na palavra. Certamente você achará de uma forma a qual irá trazer a provisão para a sua vida. Aqueles discípulos disseram: você não ouviu falar sobre isso? Você não ouviu falar o que estão dizendo acerca disso? Jesus disse: olha, observa, a escritura a todo tempo dizia isso, e como vocês não puderam crer? Eu quero dizer uma coisa a você: a escritura fala acerca da sua provisão. Vá lá, e ela certamente se manifestará para você, e seus olhos não serão mais impedidos para que você veja a provisão, mas a escritura abrirá os seus olhos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Outro texto da Bíblia, eu vou encerrar com esse texto aqui, mas no final eu vou falar para você sobre uma oração que é poderosíssima, porque os seus olhos serão abertos. Outro texto que fala acerca de ver a provisão foi quando Jesus perguntou a seus discípulos acerca quem dizem os homens acerca do Filho do Homem, ou seja, acerca dele. Os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, e começaram a falar acerca das informações externas. Observa que Jesus primeiro perguntou a eles acerca do que as informações externas estão dizendo. É como hoje
sabe? Eu perguntar a você o que as pessoas dizem, ou seja, o que estão dizendo no YouTube, o que estão dizendo no Facebook, o que estão dizendo no Instagram, o que estão dizendo no TikTok, quais são as redes sociais, o que as pessoas estão dizendo na televisão, o que eles estão dizendo na rádio acerca de Jesus. E você pode dizer, observa que esse especialista falou sobre isso, esse teólogo falou sobre isso, esse de certa religião disse que Jesus é isso, mas e você? E você? Quando Jesus direcionou para ele, dizendo assim, e vocês? Ou seja, eu não quero saber agora o que as pessoas estão dizendo, o que as informações, o que o jornal, o que o YouTube, o que as redes sociais estão dizendo acerca de mim. Eu quero saber você. Oh, queridos, o que eles sabiam era o que as pessoas diziam, queridos. Mas o que Jesus queria era tirar deles a dependência das informações externas. Observa, o que Jesus queria era tirar deles, primeiro, quando fez aquela pergunta acerca das pessoas, era tirar dele a dependência das informações externas, para que eles dependessem do Espírito para trazer uma revelação acerca daquilo de quem Jesus Cristo de fato era. Porque o que as informações externas, o que a mídia estava dizendo acerca de Jesus, não era verdade, era mentira. Mas Pedro, ele disse para Jesus, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Observa Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, é isso que Jesus vai falar. Mas, queridos, no versículo de número 15, disse, e Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne, ou seja, não fez informações externas que te revelou, nem o sangue, ou seja, pessoas que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quando você tira os olhos, queridos, das informações, da dependência das informações externas, e muitas das vezes somos dependentes disso, não? Quando queremos uma informação bíblica de alguma coisa, sempre buscamos nas redes sociais, mas eu quero dizer uma coisa a você, há um Espírito Santo dentro de você, aleluia, há uma pessoa, um professor dentro de você, chamado Espírito Santo, e ele está aí para não trazer uma informação, mas uma revelação de Jesus Cristo para você. Dependa dele, aleluia, dependa dele, que seus olhos serão abertos para você ver a provisão que se encontra bem diante de você, que se chama Jesus Cristo. Aleluia, amém, aleluia, glória a Deus, queridos. E para encerrar agora, eu quero ler para vocês a oração do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, a partir do verso 16. Paulo fez essa oração pela igreja, observa, a igreja de Éfeso, para que os olhos deles fossem abertos, para que eles pudessem ver a provisão. Eu te aconselho que você faça essa oração constantemente, todos os dias, amém? Observa o que Paulo disse, Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso, e aí eu quero fazer para você essa oração, que eu declaro que seus olhos serão abertos em o nome do Senhor Jesus. Eu não cesso de dar graças por vocês, recordando de vocês em minhas orações, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, aleluia, o mesmo espírito que atuou em Pedro para revelar Jesus. Paulo disse, ele vai dar a você, aleluia, você já tem esse espírito, você vai, aleluia, ter a revelação. Aí ele disse, no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração, os olhos do vosso espírito sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Observa no verso 18, ele diz assim,
Ele disse, falando sobre Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança. Paulo estava orando para que eles entendessem que eles tinham uma herança. Há uma herança, há uma glória, há uma provisão, amém, queridos, que está disponível para você agora. Agora. Não atente para aquilo que você está vendo. Paulo disse, não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Há uma provisão agora. Deus te colocou dentro de um contexto de provisão que se chama Jesus Cristo. Você está nele, Ele está em você, e Ele é toda a provisão de Deus para nossas vidas. Então abra seus olhos agora, em nome de Jesus Cristo, amém, e veja a provisão de Deus e desfrute. Muito obrigado pela sua participação. Dê um like se esse vídeo te abençoou, amém. Se inscreva, aperte o sininho e também envia para outras pessoas para que assim elas sejam abençoadas. Shalom. Lá de baixo.